Nós vamos tentar nessa aula, avançando aí, né, no estudo sobre sistemas monetários, tentar entender, por exemplo, o sistema monetário nacional. E aí, eu quero recordar com você que esse sistema monetário é formado, por exemplo, pelo Conselho Monetário Nacional, mas também formado pelo Banco Central, chamado de BC ou ainda Bacen, e ainda as instituições privadas ou ainda públicas, como os bancos comerciais. Ok? Vamos dar uma visualização nisso? Acompanha lá comigo. Então, nós sabemos aí que nós temos o Sistema Financeiro Nacional, vamos corrigir aqui, o Sistema Financeiro Nacional, que tem, por exemplo, as autoridades normativas, dentre elas o Conselho Monetário Nacional e, do outro lado, o chamado BC ou Bacen, o Banco Central do Brasil. De um outro lado, o Sistema Financeiro Nacional tem ainda aquilo que nós chamamos de sistema operativo, que é formado pelas instituições financeiras, sejam elas de cunho público, ou ainda de cunho privado, ou ainda de cunho misto. Então, vamos lá. Quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional? Primeira atribuição: a adaptação do volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia e ao seu processo de desenvolvimento. Na verdade, cabe ao Conselho Monetário Nacional, emitir parecer sobre o volume de meios de pagamento que estão, de alguma forma, circulando pela economia e a sua real necessidade, de maneira a se evitar que nós possamos, por exemplo, ter a presença do imposto inflacionário. Mas nós podemos ter também uma segunda grande ideia, que é a melhor utilização dos recursos de moeda estrangeira, buscando o equilíbrio na nossa balança de pagamentos e regulando o valor externo da moeda. Quero te recordar que quando a gente falar mais tarde a respeito de regimes cambiais, nós podemos ter, por exemplo, regimes cambiais que sejam fixos, e o Brasil já os teve durante algum tempo. Você se recorda que na primeira etapa do Plano Real, lá em 94, nós tínhamos, por exemplo, uma paridade cambial, portanto, um câmbio fixo, em que $1 era igual a R$1. E você se recorda que mais contemporaneamente o Brasil mudou, na verdade, essa relação com o câmbio, passando a utilizar aquilo que nós chamamos de câmbio flexível e que, portanto, por determinação do Conselho Monetário Nacional, nós temos uma melhor utilização dos recursos de moeda estrangeira, permitindo o equilíbrio e regulando esse valor externo da moeda, que agora é definido pelo mercado. 3. O aprimoramento das instituições e dos instrumentos com vistas a maior eficiência na mobilização de recursos para as atividades produtivas. Nós sabemos que os grandes financiadores dos investimentos e também do consumo, na verdade, são os bancos comerciais. Ora, é função do Conselho Monetário Nacional o aprimoramento dessas instituições através de regulamentação e de instrumentos, buscando a eficiência sob o ponto de vista econômico. Quarta, o zelo pela liquidez e solvência das instituições financeiras nacionais, dentre elas os próprios bancos comerciais. Também a coordenação das políticas monetária, creditícia, fiscal, orçamentária e, óbvio, da chamada dívida pública. Se nós pegarmos, então, o Banco Central do Brasil e atribuirmos nele um conjunto de funções, a primeira questão é ser o banco dos bancos. Nesse sentido, o Banco Central será, então, o depositário de todos os depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Lembrando que o governo pode determinar o aumento ou a redução desses depósitos compulsórios, conforme se deseje aumentar ou diminuir a liquidez presente no mercado. A segunda questão é fornecer empréstimos, que nós chamamos de empréstimos de liquidez e descontos, para atender às necessidades imediatas das instituições financeiras. Portanto, é aquilo que nós falamos em aula anterior, que seria a chamada taxa de redesconto.
ou seja, a taxa que o Banco Central cobra para fornecer liquidez imediata para cobrir as reservas de qualquer banco comercial, seja ele público ou ainda privado. E poderíamos citar ainda, como funções do Banco Central, regulamentar o funcionamento dos serviços de compensação de cheques e de outros papéis em posse dos bancos comerciais. Ora, sabemos que cabe ao superintendente do Sistema Financeiro Nacional fiscalizar e controlar as atividades das instituições financeiras de uma maneira geral, conceder ainda a autorização para o funcionamento de instituições financeiras e ainda decretar a intervenção ou a liquidação extrajudicial de qualquer tipo de banco. O caso que nos chama mais atenção no momento presente foi a decretação de intervenção do Banco Pan-Americano, que na verdade apresentava um rombo inicial equivalente a 2 bilhões de reais, permitindo então uma situação muito próxima da insolvência, ou seja, da incapacidade de honrar os compromissos assumidos no seu passivo, que na verdade foram os depósitos que foram realizados. Ora, se nós sabemos que o Banco Central do Brasil tem ainda como atribuições ser o executor da política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional, regular a expansão dos meios de pagamento, elaborando o orçamento monetário, utilizando os instrumentos da política monetária, e ainda o banco emissor, porque ele é o único responsável pela emissão de papel moeda e de moeda metálica, portanto ele é o autorizativo para que a Casa da Moeda emita moeda dentro da economia. Nós sabemos que as funções do Banco Central vão então um pouco mais além. A função dele também é ser um banqueiro do governo. Ele financia o Tesouro Nacional mediante a colocação de títulos públicos e a administração da dívida pública interna ou externa. Na verdade, é função do Banco Central a emissão de títulos públicos que vão permitir financiar eventualmente qualquer déficit por parte do governo e ainda a administração desses títulos, a dívida pública interna e também a externa. Mas o Banco Central é mais. Ele é o depositário das reservas internacionais do país e responsável pelas operações ligadas aos organismos internacionais. Dentre esses organismos internacionais, nós poderíamos citar, por exemplo, o Banco Mundial, também conhecido como BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou ainda o Fundo Monetário Internacional. Bom, então se nós pudéssemos fazer um quadro sinótico para você, para que essa questão fosse entendida de maneira mais correta, quais são as funções do Banco Central? Primeiro, controlar a emissão de moeda. Segundo, ser o depositário das reservas internacionais. No caso do Brasil, no momento presente, nós temos algo próximo aí, de 350 bilhões de dólares guardados no Banco Central. Mas ele é mais, ele é o banco dos bancos e, nesse sentido, ele fornece crédito de curto prazo através do mecanismo da taxa de redesconto. Mas ele é também o banqueiro do governo, administrando a dívida pública interna ou externa ou emitindo títulos para cobrir eventuais déficits por parte desse mesmo governo. Quero te lembrar que as instituições de crédito de curto prazo se dividem, por exemplo, em bancos comerciais, caixas econômicas e cooperativas de crédito. Já as instituições de crédito de médio e de longo prazo são, por exemplo, os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, ou ainda os bancos de investimento. As instituições de crédito para financiamento de bens de consumo duráveis, por exemplo, como as sociedades de crédito, o financiamento através de financeiras, o investimento e a própria Caixa Econômica Federal.
Nós temos ainda um sistema muito específico dentro do Sistema Financeiro Nacional, que nós chamamos de Sistema Financeiro de Habitação, o chamado SFH. Você há de se recordar que o Sistema Financeiro de Habitação foi criado em substituição ao antigo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação. Nós sabemos, então, que o Sistema Financeiro de Habitação pode ser operado pelas caixas econômicas, estaduais e a federal, Caixa Econômica Federal, por associações de poupança e de empréstimo e ainda pelas sociedades de crédito imobiliário. Temos ainda as instituições de intermediação no mercado de capitais, por exemplo, como as sociedades de corretores, da corretora da Bolsa de Valores, as sociedades distribuidoras e os investidores institucionais. Ora, temos ainda as instituições ligadas a seguro e também a capitalização. O exemplo de instituição de capitalização poderia ser, inclusive, um fundo privado de previdência. Portanto, as seguradoras, as corretoras de seguro, as entidades abertas e fechadas de previdência privada e ainda as sociedades para capitalização. Os bancos comerciais, finalmente, constituem a base do sistema monetário, possuindo a capacidade de criar, sob o efeito multiplicador que nós discutimos nas nossas aulas anteriores, a principal fração do conceito convencional de moeda, ou seja, a moeda escritural, constituída pelo total de depósitos à vista realizados nessas instituições. Por esse motivo, são passíveis de permanência e vigilância do Banco Central, que controla a expansão da oferta monetária através de operações no mercado aberto. Nós falamos emissão de títulos públicos, operações de redesconto e ainda os chamados recolhimentos compulsórios. Fazem parte desse sistema as caixas econômicas federais e estaduais, cooperativas de crédito, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, sociedade de arrendamento mercantil, o chamado leasing, investidores institucionais, fundos mútuos de investimento, entidades abertas e fechadas de previdência privada, seguradoras, bancos múltiplos e bancos cooperativos. Com isso, nós temos aí uma primeira formatação daquilo que seria o Sistema Monetário Nacional. Em síntese para você, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e ainda as instituições dos bancos comerciais. Ok? Forte abraço e até a aprovação.